Pessoal, notícia de agora urgente, o Vasco finalmente acertou a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes, que joga no Rennes da França. O jogador, inclusive, estava na mira do Ceará e também do Corinthians. O jogador chega para ser o segundo reforço do Vasco nesta janela de transferências. E o Girona, time da Espanha, tem interesse na contratação do lateral esquerdo do Vasco da Gama, Lucas Piton. Se você não me conhece, o meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo aí pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente, não esquece não. E aqui também tem o número de inscritos, vamos tentar chegar a 9.560. Pô, falta pouquinho aí, dá essa moral pra gente que ajuda pra caramba. Agora vamos para as informações porque tem novidade, finalmente o Vasco contratou outro jogador. Vamos começar falando, logicamente, sobre o novo reforço do Vasco da Gama. Depois de uma novela, praticamente, né, de negociação, um bom tempo, uma semana, 2 semanas negociando, o Vasco finalmente acertou e chegou a um acordo com o Rennes na França pela contratação do atacante colombiano Andrés Gomes, que será o novo reforço do Vasco da Gama. Então vamos lá, o Vasco da Gama chegou a um acordo com o Rennes da França pelo atacante Andrés Gomes, que será o novo reforço do clube. A negociação foi fechada nesta quarta-feira. Essa informação foi de agora há pouco, 3h47 da tarde. Informação, inclusive, foi dada pelo jornal L'Équipe da França, jornal muito conhecido, tem mais de 6 milhões de seguidores, e também pelo jornalista Tanzilo, tá? Lá um jornalista francês que trouxe essa informação. Então, reforço fechado. Segundo reforço do Vasco nessa janela de transferências. Então, vamos lá. Vasco contratou Thiago Mendes, Andrés Gomes por agora, logicamente falta o jogador chegar ao Brasil, fazer exames médicos e assinar o contrato com o Vasco, né? Mas agora tá acordo fechado com o Vasco, só falta ele chegar ao Brasil e fazer isso tudo. E também o retorno do Cauã Barros, que não considera um reforço, mas é um jogador que tá voltando pro Vasco. Então vamos lá, 3 jogadores novos, com caras novas no elenco do Vasco da Gama. Cauã Barros, Thiago Mendes e agora o atacante colombiano Andrés Gomes. A gente precisa contratar mais jogadores, precisamos de jogadores para jogar na zaga. Nossa zaga tá uma bananada danada, viu? Te contar uma coisa. Vamos lá, o Thiago Brandão fez uma análise sobre o jogador. Se concretizado, e parece que vai ser, acho uma boa contratação do Vasco. A depender dos valores, é claro. Andrés é um ponta de explosão e também de velocidade, que não se adaptou na primeira temporada no futebol europeu, lá na França, mas tem potencial para jogar aqui no futebol brasileiro. Não é necessariamente um driblador, ele não é um driblador, né? É um ponta que busca mais o espaço livre para poder finalizar. Sempre mais objetivo do que plástico, podemos dizer assim. Acho que tem tudo para ir bem no Brasil. Na MLS, Liga dos Estados Unidos, Andrés Gomes fez uma passagem meteórica e durou menos de 2 temporadas por lá. Era um jogador, cara, que estava jogando muita bola. Após ter muito destaque no segundo ano, foi vendido ao futebol francês, ao Rennes. Vai ajudar o Vasco, mas fica a ressalva, existem riscos, sempre existem. Isso é claro, qualquer contratação é um risco. O jogador pode chegar aqui e se machucar e não jogar nenhum jogo. Qualquer contratação. Vamos torcer para dar certo, né, cara? Uma contratação aí bem a cara do diretor novo do Vasco da Gama, Admar Lopes. Admar Lopes que trabalhou por muito tempo lá na França, né, no Bordeaux, no Mônaco. Então conhece alguns jogadores de lá. Então, essa contratação aí é do Admar Lopes. Vamos parabenizar o nosso diretor que, cara, tentou, insistiu e acertou finalmente a contratação do jogador. E que, inclusive, tinha alguns clubes de olho nele. O Ceará, o Corinthians e, entre outros clubes aí, estavam interessados no jogador. Então, o Vasco fechou a contratação do atacante Andrés Gomes. Claro que faltam os exames médicos e também a assinatura de contrato, mas o acordo já está fechado e aí em breve também vai surgir mais informações de quando ele vai chegar no Brasil e tudo mais, beleza? Mais informação importantíssima para a gente saber. Bom, tá aqui, o Carlos Bebetti colocou, ó, como trouxemos há alguns dias, a situação estava avançada e próxima de um desfecho positivo. Os clubes resolveram as questões pendentes. Agora a expectativa é pelo agendamento dos exames médicos e a assinatura de contrato. Então tá aqui, ó, o jornalista que trouxe a informação de que o Andrés Gomes vai ser o novo jogador do Vasco, tá? Logicamente tá escrito em francês, quem entende de francês sabe que tá escrito aí. Eu particularmente não entendo, então, mas é isso aí. Carlos Andrés Gomes do Rennes vai jogar no Vasco da Gama. Acho que é isso que eu entendi, tá? Enfim.
Vamos lá para os números do jogador? A galera tem bastante curiosidade, né, de saber os números do jogador. Então vamos lá. Carlos Andrés Gomes, jogador de 22 anos de idade, nasceu na cidade de Quibidó, na Colômbia, tem 1,71 de altura. Ele prefere, a posição preferida dele é jogar pelo lado direito. Ele também é convocado para a seleção da Colômbia, que é uma seleção que nessa geração está jogando muita bola, inclusive até mais mesmo que a seleção brasileira, na minha opinião, né? Ele é jogador do Rennes, né? Agora tá fechado com o Vasco da Gama. A gente não sabe ainda como que vai ser a maneira. Se vai ser uma opção de compra, uma obrigação de compra, um empréstimo, o Vasco comprou de uma vez. A gente não faz ideia, né? Vai surgir mais informações sobre isso. É o que eu tô falando, saiu informação, tô aqui gravando um vídeo para postar para vocês. Então vamos lá. Valor de mercado do jogador é de 4 milhões de euros, tá? Um jogador que vale relativamente um valor alto no mercado, né? Prefere jogar pelo ponta direita, mas também joga pelo lado esquerdo. Joga tranquilamente, mas ele prefere cair pelo lado direito do campo, tá? Ali é onde joga o Ryan. O Ryan é uma incógnita, inclusive, né? O Ryan, a gente não sabe se pode chegar uma proposta ali de fora, o Vasco aceitar e a gente fica sem ponta direita. Aí seria o Lloyd, o nosso ponta direita. Pô, aí não seria maneiro, né? Então o Vasco agora contratou o Andrés Gomes, tá beleza? Andrés Gomes, inclusive, ele fez a base no Milionários, né? Jogou no Sub-20 no Milionários, depois foi pro Milionários elenco principal. Aí depois foi vendido ao Salt Lake, time dos Estados Unidos, da MLS. E no Salt Lake foi onde ele mais se destacou na temporada de 2024, que ele foi vendido por 10 milhões de euros. Se colocar hoje nos cálculos ali, dá mais de 60 milhões de reais. Muito dinheiro, querendo ou não, o Rennes pagou no jogador, né? E aí no campeonato francês ele não conseguiu se adaptar tanto, tá? Então vamos lá, dar uma olhada no desempenho atual dele com a camisa do Rennes. Vamos lá. 19 jogos, 3 gols, 0 assistências, 1 cartão amarelo, 393 minutos jogados, tá? O jogador teve ali com a camisa do Rennes da França. Cara, não jogou tantos jogos, você vê pelas minutagens do jogador, né? 20 minutos, 70, 2, 8. Era um jogador que entrava no segundo tempo. Isso é fato, né? Agora, olha só, olha a diferença de uma temporada que foi a passada dele no campeonato francês, que é uma outra língua, teve dificuldade na adaptação. Aí olha a temporada dele lá nos Estados Unidos, na MLS. Olha a baita temporada dele, né? 25 jogos ele fez na MLS, 13 gols e 8 assistências, 6 cartões amarelos e 2.000 minutos jogados praticamente. Cara, olha a diferença de um número de uma temporada para outra. Na MLS era um cara que estava jogando muita bola. Já no campeonato francês não estava jogando tanto. Então, cara, acho uma boa contratação, dependendo dos valores. O valor do salário dele é mais ou menos ali de 400 mil reais, 450, então não é nada exorbitante, né, para o mundo do futebol. Não é nada na casa dos milhões, nada disso. Mas a gente tem que procurar saber como que vai ser o molde da negociação, né? Mas é uma boa contratação do Vasco. É um risco, como qualquer outra, né? O Ceará estava querendo a contratação dele, o Corinthians. Vamos torcer para dar certo, para chegar no Vasco e chegar jogando bola. Porque não adianta de nada, né? O jogador tem que se adaptar, que não sei o que, é uma chatice danada. A gente sabe muito bem disso. Mas enfim, temporada excelente que ele fez na MLS, né? Pelo Salt Lake. Ele também é convocado para a seleção da Colômbia, né? Jogou alguns jogos com a seleção da Colômbia e etc. Vamos dar uma olhada no histórico de lesões do jogador. Isso é algo bastante importante que a galera gosta de saber também, né? O Andrés Gomes, ele teve uma lesão no tornozelo no dia 28 de 2 de 2025. Ele ficou 29 dias fora, perdeu 3 jogos com o Rennes da França, né? Ele nessa temporada também, do 24 e 25, ele teve uma lesão na tíbia em 2024, no dia 2 do 9, e aí voltou no dia 23, ficou 22 dias fora somente, perdeu 2 jogos, né? E lá em 2023 ele teve uma outra lesão no tornozelo, né? Que ele machucou, ficou 6 dias fora somente. Um jogador que não tem muitas lesões, a gente tá vendo aí. O último jogo que ele entrou em campo, pessoal, é algo importante pra gente saber também, né? Vamos lá. O último jogo que o Andrés Gomes entrou em campo foi contra o Olympique de Marselha, tá? No dia 17 do 5. Então tem 3 meses que o Andrés Gomes não entrou em campo com a camisa do Rennes. É algo ali pra gente dar uma analisada, né? Que é um jogador que não vai chegar jogando. Eu acho, pelo menos, chuto eu, né? Só se ele tá se preparando ali fisicamente fora, né? Ele tá fazendo pré-temporada com o Rennes, mas é um jogador que fez o último jogo dele ali com a camisa do Rennes, foi no dia
17, né, do 5, há 3 meses atrás praticamente. Até porque o campeonato francês está em pausa, para quem não sabe, tá? Pessoal, ó, deixa seu like aí nesse vídeo, dá essa moral pra gente antes da informação que a gente vai trazer a próxima aqui agora. Dá essa moral pra gente, amanhã tem jogo do Vasco, conto com a sua presença na nossa live pré-jogo aqui no nosso canal, que a gente vai falar sobre todos esses assuntos e mais novidades, tá? Vamos lá, para outra informação. Informação do jornal UOL, tá? É que o Girona da Espanha manifestou interesse na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. O clube espanhol fez uma primeira abordagem nos bastidores e buscou algumas informações sobre eventuais valores em uma negociação. Piton é visto como uma boa alternativa, até porque ele tem um passaporte europeu. O Piton tem a cidadania italiana, então ele não conta como um jogador estrangeiro, não conta como brasileiro lá, né? É um fator que pesa bastante no futebol espanhol. O Girona, ele participa do grupo City, né? Do mesmo do Bahia, do Manchester City, e busca um substituto para a lateral esquerda, até porque o Girona pode perder o Miguel Gutierrez, que é o lateral esquerdo titular da equipe. Né? O jogador está em negociações em andamento com o Napoli da Itália. E aí o Lucas Piton chegaria para ser o substituto lá no clube espanhol. Cara, informação importante para a gente saber. O Piton é um lateral que é muito bom ofensivamente, atacando, a gente sabe muito bem disso. Temporada passada ficou muito marcado aquele lance sempre, né? Piton cruza, gol do Verratti de cabeça. Sempre ficou marcado isso. Acabou que o Piton ultimamente deu uma caída de rendimento, tanto ofensivamente, defensivamente ele nunca foi bom, né? Mas esse ano de 2025 tá bizarro. O sistema defensivo do Vasco, menos o Paulo Henrique ali. Agora, de resto, meu irmão, tá só a tristeza, né? De verdade, tá complicado. É Maurício Lemos, é João Vitor, é Lucas Freitas, é Lucas Oliveira. É algo bizarro. Né? O Piton ele possui um passaporte europeu, cidadania italiana, é um fator que costuma ter peso nas contratações de clubes espanhóis. Informação dada pelo Felipe, lá do jornal UOL. Claro, informação importantíssima para a gente saber nesse vídeo de hoje, tá, pessoal? Outro ponto também interessante é que o jogo do Vasco que vai acontecer, né, em Vasco e Bahia, um jogo diário do Brasileirão, não lembro agora a rodada, estava sendo cogitado de poder acontecer em Brasília, mas não vai acontecer. Respira, fica tranquilo, tá? Até porque o Vasco não vence em Brasília, né? Mas tava sendo cogitado isso, mas o podcast de Maltinho entrou em contato com o diretor da Arena BRB, que é o Mané Garrincha, e foi informado que não existe qualquer negociação ou reserva de data para esse jogo no estádio, tá? Grandes shows vão acontecer por lá também e a agenda tá cheia do Mané Garrincha. Então, graças a Deus, o duelo deve acontecer em São Januário, tá? Informação importantíssima pra gente saber, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clica no botão do like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante e ajuda pra caramba, beleza? Fica de olho aí que vai ter muitas novidades e notícias. Como eu falei, tô aqui de olho sempre, saindo novidade, eu vou trazer o vídeo aqui no nosso canal, plantão urgente, notícia urgente, seja o que for, tá? Então, informação de agora é que o Vasco acertou a sua segunda contratação, segundo reforço dessa janela de transferências. Além do Thiago Mendes, agora também vai chegar o Andrés Gomes, atacante colombiano. Graças a Deus o Vasco tá se movimentando pelo menos no mercado da bola. Espero que dê certo, que chegue para jogar bola, que não seja mais um Lloyd Augusto, mais um Maxime Domingues, mais um Jean David e etc. Vamos torcer para ser um jogador que vai chegar e vai agregar. Tamo junto, gente. Abraço a todos. Não esquece de hypar esse vídeo. Aqui tem um Live Pix para quem quiser dar uma moral pra gente também, tá? É super importante. Comenta aí também sua opinião. O que você achou? Se aprova ou não aprova a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes. Tamo junto, pessoal. Saudações vascaínas. Abraço a todos.